Depois de abrir vantagem no primeiro turno, a extrema-direita francesa tenta confirmar o favoritismo nas pesquisas para o segundo turno das eleições legislativas neste domingo. Mas o cenário não é fácil. Partidos de centro e esquerda se uniram em uma frente ampla para tentar reverter o resultado, com o presidente Emmanuel Macron buscando salvar o seu próprio mandato. Você vai ver também, depois de 14 anos, a esquerda volta ao poder no Reino Unido com uma vitória arrasadora contra os conservadores. E agora, qual é o futuro de um dos partidos mais tradicionais do mundo? E quais são os rumos da sexta economia mais potente do mundo? Já nos Estados Unidos, a epopeia jurídica do ex-presidente Donald Trump teve novos desdobramentos, com uma decisão importante vinda da Suprema Corte. Meu nome é Fabrício Naitsky e na próxima meia hora nós vamos navegar juntos por estes e outros assuntos de destaque pelo mundo no JP Internacional. E a gente começa a edição de hoje indo direto para a Europa. Milhões de franceses devem voltar às urnas amanhã para escolher a nova Assembleia do país no segundo turno das eleições legislativas. E apesar de ter largado na frente, a extrema-direita precisou intensificar a campanha nesta semana para tentar garantir a vitória e superar o fronte republicano. O principal partido da extrema-direita teve motivos para sorrir depois do resultado do primeiro turno das eleições legislativas da França no último domingo. O Rassemblement de Marine Le Pen confirmou o favoritismo e conquistou 33% dos votos, 5 pontos percentuais acima do Front de esquerda e bem à frente do Ensemble, partido do presidente Emmanuel Macron, que teve apenas 20%. Desde a fundação, em 1972, ainda como nome de Front National, o grupo nunca esteve tão próximo da sonhada maioria na Assembleia Francesa. Mesmo assim, o cenário para o segundo turno ainda não garante a vantagem absoluta no número de parlamentares, o que pode adiar o sonho da sigla. Das 577 vagas para deputados, 76 foram resolvidas já no primeiro turno. O Rassemblement Nacional elegeu 39 nomes, o Front de esquerda 32, enquanto o Ensemble conseguiu eleger 4. Com isso, os franceses ainda devem escolher outros 501 representantes na Assembleia Local. Segundo as pesquisas mais recentes, o Rassemblement Nacional deve mesmo terminar com o maior número de eleitos, mas não o suficiente para conquistar a maioria absoluta de 289 deputados. Isso porque, apesar da performance histórica, o partido ainda enfrenta a forte rejeição de boa parte do eleitorado. O resultado do último domingo levou opositores a se juntarem contra a extrema-direita no chamado Fronte Republicano, um velho conhecido da política francesa. Historicamente, a tática faz unir partidos da esquerda, de centro e até mesmo da própria direita para barrar grupos considerados extremistas. Dessa vez, mais de 200 candidatos abriram mão de participar do segundo turno para concentrar os votos contra os nomes do Rassemblement Nacional, mas analistas questionam se a taxa de reprovação do atual governo pode enfraquecer o movimento. Já sem controle do legislativo, o presidente Macron foi um dos primeiros a apoiar a ideia, pedindo que os eleitores façam uma escolha democrata. O atual primeiro-ministro, Gabriel Attal, que deve acabar deixando o cargo, também seguiu a mesma postura. Durante a semana, diversas personalidades vieram a público em declarações contrárias ao partido de Marine Le Pen. Astro da seleção francesa, o atacante Kylian Mbappé, tomou a frente durante uma entrevista coletiva às vésperas de um jogo da Eurocopa. Acho que mais do que nunca, nós devemos ir votar. Há uma urgência. Nós não podemos deixar o nosso país na mão dessas pessoas. É realmente urgente. Eu acho que todos vimos os resultados. Isso é catastrófico. E espero realmente que as coisas mudem e que as pessoas se mobilizem para ir às urnas e votar do lado certo. Pour voter et voter pour le bon côté. A movimentação em massa causou incômodo na campanha do Rassemblement Nacional. Os líderes do partido afirmam que o Fronte Republicano é uma aliança de desonra e tem tentado angariar votos para conquistar a maioria absoluta, o que levaria
o jovem Jordan Bardella, de 28 anos, ao cargo de premier. Atual presidente do partido, Bardella é visto como uma figura de maior interlocução com outros grupos da direita tradicional. Ainda assim, ele descarta a possibilidade de um governo de coalizão, caso não atinja o número necessário de assentos na Assembleia. A situação pode deixar o parlamento travado e sem uma liderança definida, já que o presidente Emmanuel Macron também descarta uma possível aliança com a esquerda no legislativo. Dessa forma, Macron poderia voltar a dissolver a Assembleia daqui a um ano, mas seguiria enfrentando complicações até o final do mandato dele em 2027. A aposta do presidente em convocar eleições logo após o fracasso na corrida para o Parlamento Europeu, no começo de junho, se mostrou arriscada. Com a popularidade em baixa, ele viu o próprio partido derreter na Câmara, passando de 169 para possivelmente menos de 70 assentos. Na estratégia inicial do governo, o maior comparecimento do eleitorado às urnas seria suficiente para formar uma reação e barrar a extrema-direita. Só que isso não aconteceu. Mas mesmo uma eventual derrota nas urnas pode ter pontos positivos para Macron. Na avaliação interna do líder francês, a divisão do parlamento pode danificar a imagem do Rassemblement National a longo prazo, dificultando a vida de Marine Le Pen nas eleições presidenciais de 2027. E até com um possível controle da Assembleia, a extrema-direita precisaria dividir o poder com o centrista, em uma queda de braço que pode terminar sem vencedores. No xadrez político da França, o checkmate deve ficar muito além do resultado das urnas. Vamos atravessar o Canal da Mancha porque as eleições no Reino Unido, que acabaram com 14 anos do Partido Conservador no poder, foram protagonizadas por dois líderes opostos: o trabalhista Keir Starmer, ex-advogado dos direitos humanos, e o conservador Rishi Sunak, que ocupou o cargo de primeiro-ministro por quase 2 anos. Desde que chegaram ao poder em 2010, os conservadores tiveram 5 primeiros ministros: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. Agora, depois de 14 anos, o partido sofre um desgaste com crises, escândalos e disputas internas nos últimos anos, que impulsionaram Keir Starmer para se tornar o novo premier britânico. O Brexit em 2020 e as consequências para a economia britânica, além da Covid-19 e o aumento do custo de vida, prejudicaram os conservadores. Sunak, político mais jovem a liderar o governo desde 1812, assumiu o cargo no final de 2022, depois da desastrosa gestão econômica de Truss, que ficou menos de 2 meses no poder. Embora a economia britânica tenha recuperado certa estabilidade, o indicador não teve muita utilidade para Sunak. Durante a campanha, o ex-premier definiu as eleições como uma escolha sobre o futuro do país. Entendo, certo. Não sou cego para as frustrações que muitos de vocês terão. Foram alguns anos difíceis para todos nós com Covid, Ucrânia, e certamente não acertamos tudo ou fizemos como tanto progresso quanto gostaríamos. Mas na quinta-feira não é uma eleição suplementar. Não é um referendo sobre o passado, é uma escolha realmente importante sobre o nosso futuro como país. A inflação caiu de 11% em termos anuais em outubro de 2022 para 2,3% em abril deste ano. A data das eleições foi divulgada poucas horas depois deste anúncio. No mesmo mês, Sunak teve 71% de opiniões desfavoráveis. Além da inflação, a imigração é outra fonte de preocupação para os eleitores. O ex-premier promove um plano polêmico para enviar para Ruanda estrangeiros que cheguem ao Reino Unido de forma irregular. Ele esperava que aviões com imigrantes irregulares decolassem para o país africano antes das eleições, mas acabou admitindo que não haveria tempo hábil e que a proposta, criticada pelo Partido Trabalhista, não pode ser desenvolvida. Apesar do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, a imigração alcançou um recorde em 2022, principalmente de pessoas de fora do bloco.
Em 2023, o número caiu um pouco. Keir Starmer definiu prioridades durante a campanha: estabilidade econômica, reforço da polícia, definição de uma nova política energética, abertura de cargos para professores e criação de um novo centro de comando para a segurança das fronteiras. O trabalhista teve sucesso em aproximar o partido de posições mais centristas, depois da derrota em 2019 do antecessor Jeremy Corbyn. Dado que o país está bastante falido neste momento, muitas coisas não estão funcionando. Há um grande trabalho a fazer se viermos para servir. E precisamos de um mandato forte para isso. Precisamos saber que o país quer genuinamente esta mudança e que estamos todos preparados para dizer: esta é a mudança que queremos. E isso nos dá um mandato real e forte para um governo dizer: pedimos para mudar as coisas, precisamos seguir em frente. E, portanto, não é algo. O mandato é importante para nós. Para ser honesto, porque quero saber que as pessoas querem mudança. E nosso trabalho é seguir em frente e fazê-lo. Cerca de 46 milhões de eleitores participaram da primeira eleição geral no Reino Unido desde 2019. A gente está recebendo aqui a doutora em Relações Internacionais, professora de Relações Internacionais, Carolina Pavese, que vai repercutir mais esse resultado das eleições lá no Reino Unido. Mas antes disso, vamos conferir o perfil do novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Aos 61 anos, Keir Starmer é o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Nascido em Londres, em uma origem considerada humilde, ele foi o primeiro membro da família a chegar ao ensino superior. Formado em Direito pela Universidade de Leeds e pós-graduado em Oxford, o advogado é o responsável por levar o Partido Trabalhista de volta ao poder britânico após 14 anos de governo dos conservadores. O líder do grupo de esquerda sucedeu Jeremy Corbyn em abril de 2020, depois de uma derrota acachapante nas eleições do ano anterior. Starmer foi responsável por mudar a cara dos trabalhistas, se aproximando mais do centro e ganhando notoriedade do público, até mesmo expulsando seu antecessor. Na vida profissional, Starmer ganhou destaque como um advogado envolvido na luta pelos direitos humanos e em causas sociais, incluindo um serviço de consultoria à polícia após a assinatura do Acordo de Belfast, em 1998, que pôs fim aos conflitos entre nacionalistas e unionistas na Irlanda do Norte. Anos depois, ele pulou o muro e se tornou promotor de justiça na Inglaterra, em Gales. Em 2014, o funcionário público ganhou o título de Sir pela coroa britânica pelos serviços prestados e se ajoelhou diante do então príncipe Charles, mesmo tendo sido flagrado anos antes defendendo o fim da monarquia. A trajetória política do novo premier, porém, começou relativamente tarde. A primeira aparição veio aos 52 anos, quando assumiu a vaga no parlamento do Reino Unido em 2015. Em apenas 5 anos, Starmer se tornou o líder do partido. Em um período conturbado para os conservadores, em meio à guerra na Ucrânia e à pandemia de Covid-19, o dirigente trouxe disciplina e estabilidade interna, alterando a cultura interna dos trabalhistas. A postura pragmática e ambiciosa chegou a ser criticada pela ala mais ideológica da esquerda, mas foi vista como vital pelos correligionários para relançar o partido no cenário eleitoral e retornar ao poder após mais de uma década. Agora, como novo morador de Downing Street, o premier promete uma década de renovação nacional para o Reino Unido, com políticas social-democratas contrárias a de Rishi Sunak e os antecessores conservadores. Um novo primeiro-ministro que vai ter muito desafio à frente do governo do Reino Unido. Professora Carolina Pavese, bem-vinda ao JP Internacional. Prazer receber você aqui. Obrigada, Fabrício. Semana complicada na Europa com essas eleições, em um cenário a se decidir ainda na França, então vamos comentar um pouco, né? Vamos nessa. Vamos dar uma olhada aqui em alguns números envolvendo o Reino Unido, um país dos mais importantes na Europa e em todo o mundo. 67 milhões de habitantes, a gente já sabia dessa. O PIB de 3 trilhões de dólares, bastante dinheiro para se administrar por lá.
Mas aqui a coisa começa já a mudar um pouco de figura, que pesou um pouco nessas eleições. Uma previsão de crescimento para esse ano de 0,6% do PIB, algo que desagradava a então oposição trabalhista, agora que está no governo. Desemprego batendo 4,4%, inflação que fechou em maio em 2%, e uma taxa básica de juros de 5,25%. Diante disso tudo, professora, o Keir Starmer prometendo um governo de mudança. Por onde passa, por onde começa essa mudança no Reino Unido, na sua avaliação? Olha, Fabrício, esses números, eles, óbvio, para a gente pensar e comparar com o Brasil, parecem até uma boa notícia, né? Para a Inglaterra, isso vem no momento de um certo respiro. Na verdade, esse ano houve uma melhora econômica, a situação estava muito pior nos últimos anos, antes mesmo da Covid, então isso pesou muito para essa derrota vexatória de Rishi Sunak. De Sunak, exato. Pesou muito nessa derrota, mas o que a gente vê é que ele conseguiu controlar essa inflação. Inclusive, o anúncio das eleições vieram justamente quando ele trouxe essa boa notícia. Mas a gente vê um desafio grande colocado para os trabalhistas, justamente em conter essa inflação e traduzir essa possível melhora da economia numa melhora real no custo de vida e no bolso da população. Acho que isso foi um fator decisivo. Embora tivesse um aquecimento ainda muito tímido, as pessoas não sentiram essa melhora e continuam muito desesperadas com essas pioras que elas sentem no dia a dia, né? Você trouxe um ponto importante aqui, que o Rishi Sunak convocou as eleições agora para esse mês, comecinho do mês de julho, que ele não precisava ter convocado agora, mas logo depois do anúncio da queda da inflação, também a economia britânica saindo de uma recessão. A gente tem os dados aqui, inclusive, para comparar com outros países. Esse aqui do desemprego, também dados importantes, claro, mas que a gente pode trazer aqui, como a curva de desemprego no Reino Unido tem sido um pouquinho diferente de outras economias do G7, né, comparando aqui com Itália, França, Canadá, Estados Unidos, Alemanha e, claro, o Japão, tem uma vertente diferente aí, mas eu queria entender o seguinte: além da questão econômica, quando a gente fala da inflação que não foi sentida ainda melhora no bolso da população, por que o governo Rishi Sunak não conseguiu traduzir isso em melhora de qualidade de vida e por que isso pesou tanto na escolha eleitoral dessa semana? Olha, há uma combinação de fatores, né? Então, a gente vê uma crise econômica que foi, de certa forma, agravada com o Brexit, mas também, principalmente com a pandemia, um aumento dos gastos públicos que pressiona a economia a tentar se manter e já gera essa pressão inflacionária. Mas o que a gente viu foram políticas de austeridade. Então, os cortes nos serviços sociais, nos serviços de saúde, nos serviços de educação, né? E isso tudo, na Inglaterra, há um estado de bem-estar social, com seguro-desemprego também generoso. Então, tudo isso acarretou nessa piora da qualidade de vida, somada à guerra da Ucrânia, que pôs uma pressão muito grande na inflação, principalmente nas contas de energia, né? Então, ficou insustentável essa situação. Importante a gente enfatizar que no ano passado a inflação foi de 11%. Então, teve uma boa notícia esse ano, mas já pelo ano passado a notícia era muito ruim para os ingleses. Foi uma queda bem acentuada da inflação em relação ao ano passado, né? Eu estava, inclusive, a gente acabou de acompanhar a reportagem da Nicole Fusco falando sobre o perfil do Keir Starmer, e ele é visto como uma figura um pouco chata, que eles dizem assim na política britânica, uma figura mais previsível. Os últimos anos do governo conservador foram bastante bagunçados, para a gente dizer o mínimo, né, professora? Com o governo da Liz Truss em 2022, durando 49 dias, depois de escândalos envolvendo o governo do Boris Johnson, algo que vem se esticando desde o Brexit, mais ou menos, desde o referendo do Brexit, ainda com o primeiro-ministro David Cameron. Você acredita que a população britânica está querendo um pouco mais de previsibilidade nesse momento? E por onde passa também, importante a gente falar, uma mudança talvez institucional no Partido Conservador? Olha, Fabrício, houve já um esgotamento das chances que a população britânica foi atribuindo ao governo dos conservadores. Eles assumiram em 2010 com David Cameron, que convocou um referendo, houve uma reeleição ali no final de 2014, ele convocou o referendo do Brexit, que aconteceu em 2016, e assim que saiu o resultado do Brexit, a população escolheu sair da União Europeia, David Cameron renunciou, então ele passou esse pepino, né, para a Theresa May, que assumiu, também não conseguiu conduzir esse processo,
assume Boris Johnson, que também ficou aí à frente do governo, conseguiu convocar umas eleições em 2019, onde a gente teve uma vitória bem considerável dos conservadores. Dos 650 assentos, eles tiveram 365, então garantiram uma maioria no governo, renovaram, aí a população renovou os votos. E parecia o fim político dos trabalhistas também, de certa forma. Também, em grande crise os trabalhistas, né? Na época a gente tinha o Jeremy Corbyn, que era uma figura e é uma figura que está no partido há mais de 40 anos, nos trabalhistas, mas tem um perfil mais ativista, né? Mais de movimentos sociais e tal, e que não entra nessa linha mais centrista necessária para garantir essa governança. Então, em 2020, com essa derrota de 19 que os trabalhistas sofreram, muda-se a direção do partido, o Starmer assume a presidência dos trabalhistas e aí ele começa a dar uma nova cara. Nisso a gente vê mais 3 primeiros ministros nos conservadores. Então, ao longo de 14 anos, foram 5 primeiros ministros dos conservadores, todos tentando consertar esse problema e, ao mesmo tempo, em paralelo, os trabalhistas foram se fortalecendo e se repaginando, colocando como um partido mais de centro, mais previsível, como você falou, né? O Starmer tem esse perfil meio chato, assim, porque o que se espera dele é um governo mais técnico, mais tecnocrata e menos político, como era o trabalhista até então. Antes da gente passar para a próxima página aqui, eu queria te fazer uma outra pergunta envolvendo também os resultados que saíram essa semana. Um partido que acabou ganhando força e tirou votos dos conservadores foi o Reform UK, que é um partido visto como da ultradireita britânica, liderado pelo Nigel Farage. Como que esse partido pode também crescer nos próximos anos? Eu queria saber se você acredita que o caminho para a reconstrução dos conservadores passa também por ele ir para um lado mais ideológico, mais para a direita. Olha, o que tem se falado, né, você trouxe a figura do Nigel Farage, ele foi um dos grandes puxadores do movimento do Brexit. Ele tem uma figura um pouco sensacionalista, né? Ele consegue mobilizar as massas, é amigo de Trump, então ele tem esse perfil e vem com uma linha bem de extrema-direita. A gente falou da França, do Rassemblement National, a gente consegue fazer um paralelo. O partido que ele criou, o Reform, é relativamente novo. Em 2019, eles não conseguiram nenhuma cadeira no parlamento e agora, essas eleições dessa semana, eles emplacaram 4 lugares. Então, ainda é muito tímido, considerando que tem 650, mas já é uma vitória para esse partido de extrema-direita. Essa estratégia de dialogar com a extrema-direita já deu errado para o Cameron quando ele convocou o referendo do Brexit justamente para frear o UKIP, que era esse partido do Farage na época. Né? Então, não se indica, até porque os conservadores, né, a gente chamou aí um dos partidos mais tradicionais da política em geral, ele foi criado em 1800, né? Então, são mais de 200 anos de história, não se apaga de repente. Né? Não, então ele não vai sumir, mas assim como os trabalhistas precisaram se reinventar, os conservadores também vão ter que fazer isso. Doutora, muitas perguntas, muitas respostas e outras que a gente vai ter só daqui 5 anos ou quem sabe possivelmente um pouco antes se as eleições forem antecipadas lá no Reino Unido. Muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. Foi um prazer. Vamos acompanhar agora os próximos desdobramentos, então. Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais, professora de Relações Internacionais, conversou aqui com a gente sobre as eleições no Reino Unido. E do Reino Unido a gente passa, então, para os Estados Unidos, porque nesta semana a Suprema Corte decidiu que Donald Trump tem imunidade judicial parcial como ex-presidente americano. A decisão atrasa o julgamento do republicano por suposta conspiração para tentar reverter o resultado das eleições de 2020. Por 6 votos dos juízes conservadores contra 3 dos progressistas, o tribunal decidiu que um presidente tem certa imunidade processual. Na Truth Social, rede social de Trump, o republicano comemorou o que chamou de decisão histórica para a Constituição e a democracia e afirmou estar orgulhoso de ser americano. O presidente da Suprema Corte, o conservador John Roberts, escreveu em nome da maioria que um presidente desfruta de imunidade absoluta em um dos processos criminais por atos oficiais praticados enquanto estava no cargo, e devolveu o caso a um tribunal inferior para determinar quais das acusações que o ex-presidente enfrenta envolvem uma conduta oficial. Os 3 juízes progressistas discordaram. O professor de política externa americana no Berea College, Carlos Poggio, explica a decisão da Suprema Corte americana.
Olha, o que a Suprema Corte decidiu é que o presidente dos Estados Unidos, ele é imune de qualquer tipo de processo criminal em atos oficiais, né? O grande problema é que a Suprema Corte não fez a diferença, não deixou claro qual a diferença entre um ato oficial e um ato não oficial, né? Então, o presidente ele pode alegar que todo ato que ele faz enquanto está no cargo é um ato não oficial. Então, vamos supor que, por exemplo, quando o Trump fez lá o discurso que estimulou as pessoas a invadirem o Capitólio, aquilo é um discurso de campanha ou aquilo é um presidente falando num ato oficial? Muito difícil fazer essa divisão, né? Então, o que foi determinado, a razão pela qual agora vai caber aos tribunais inferiores fazer essa decisão, né? Então, a decisão da Suprema Corte foi que o presidente ele deve ser considerado imune por atos oficiais, completamente imune por atos oficiais que ele faz enquanto presidente. Vai caber agora aos tribunais inferiores a decidir se processar o Trump, o que é um ato oficial, o que não é um ato oficial. Os atos oficiais têm que ser todos retirados de qualquer tipo de processo, sobrariam apenas os atos não oficiais. O problema, repito, é que não está muito claro ainda como faz para diferenciar um ato do outro. O julgamento de Trump por suposta tentativa de interferir no resultado das eleições de 2020 deveria ter começado em 4 de março, muito antes das eleições presidenciais em novembro. Mas a Suprema Corte, dominada por conservadores, incluindo os 3 indicados pelo republicano durante o mandato, concordou em fevereiro em examinar o argumento do magnata de que ele merece imunidade presidencial, deixando o caso em espera. A equipe de campanha de reeleição do presidente americano Joe Biden criticou Trump, afirmando que o republicano acredita estar acima da lei e está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar e manter o poder para si mesmo. O democrata afirmou que a imunidade estabelece um precedente perigoso. A decisão da Suprema Corte de hoje sobre a imunidade presidencial mudou fundamentalmente para todos os propósitos práticos. A decisão de hoje quase certamente significa que não há virtualmente limites para que o presidente pode fazer. Esse é um princípio fundamentalmente novo e é um precedente perigoso, porque o poder do cargo não será mais restringido pela lei, mesmo incluindo a Suprema Corte dos Estados Unidos. Os únicos limites serão autoimpostos pelo presidente sozinho. Para Carlos Pódio, a imunidade parcial de Donald Trump pode beneficiar a campanha eleitoral de Joe Biden. Isso pode servir para estimular os eleitores, lembrar os eleitores do Joe Biden a importância que é a nomeação do juiz da Suprema Corte, né? É uma série de decisões que foram tomadas recentemente com um placar de 6-3, né? Os 6 juízes mais conservadores contra os 3 juízes mais liberais. Isso da última vez que houve uma grande decisão nesse sentido foi a questão do aborto. Isso acabou estimulando muitos eleitores democratas a irem votar justamente para protestar contra essa questão do aborto. Então é possível que essa decisão gere uma certa revolta, digamos assim, entre os eleitores democratas e isso os estimule a ir às urnas para votar contra o Donald Trump. Depois da decisão da Suprema Corte, o juiz que presidiu o julgamento de Trump no caso envolvendo um pagamento a uma ex-atriz pornô adiou a sentença, que seria anunciada em 11 de julho para 18 de setembro. O ex-presidente foi declarado culpado por ocultar os $130 mil pagos a Stormy Daniels para que ela não o prejudicasse nas eleições de 2016. Também esta semana, o ex-assessor de Donald Trump na Casa Branca, Steve Bannon, se apresentou para começar a cumprir uma pena de 4 meses em uma prisão federal. Ele foi condenado por obstruir a investigação parlamentar sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Na véspera da invasão em Washington, Bannon afirmou que o inferno iria explodir. O ex-assessor também falou por telefone com o presidente em fim de mandato no dia em que centenas dos apoiadores de Trump tentaram impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições de novembro de 2020. Por conta disso, os parlamentares quiseram questioná-lo sobre o papel nos atos, mas ele se recusou a cooperar com a investigação sobre o ataque ao Congresso. Na segunda-feira, ele se disse orgulhoso de ir para a prisão se isso for o que falta para enfrentar Biden na corrida à Casa Branca. Bannon apresentou múltiplos recursos para suspender a sentença, que foram rejeitados pela Justiça. Ele foi recebido do lado de fora do prédio da prisão federal por uma pequena multidão de apoiadores que agitavam bandeiras Trump 2024.
Embora não trabalhe mais oficialmente para o ex-presidente, Bannon voltou a lhe dar apoio e prometeu que usaria toda a influência que tivesse para promover a vitória do republicano na eleição presidencial de novembro. Olha, a notícia de agora não é brincadeira não, viu? A boneca mais famosa do mundo, a Barbie, completa 65 anos em 2024. E as comemorações incluem uma exposição especial que foi inaugurada no Museu de Design de Londres. Um ano depois do sucesso de bilheteria, Barbie, de Greta Gerwig, a famosa boneca, chega ao Museu de Design de Londres. A exposição conta com mais de 180 modelos, incluindo o primeiro modelo criado pela Mattel, em 1959. Os organizadores da mostra também se orgulham de exibir a única Barbie que já esteve no espaço. A boneca foi pensada para se parecer com a italiana Samantha Cristoforetti, a primeira europeia a comandar a Estação Espacial Internacional. A astronauta viajou ao espaço com o modelo durante 6 meses em 2022. A curadora da exposição falou sobre a popularidade da Barbie. Barbie como boneca e como marca completa 65 anos de existência esse ano. Muitos poucos brinquedos têm essa longevidade incrível e essa presença na cultura popular. Mesmo quem nunca brincou com uma boneca Barbie sabe quem ela é e provavelmente tem ideia do que ela representa. Uma das chaves para a longevidade e a presença cultural dela está não só no design da boneca, mas também em seu mundo, como nas casas, na moda e nos carros. O que tentamos fazer aqui é mostrar a história do design e analisar as diferentes maneiras que a arte se relaciona com o mundo real e a cultura popular ao longo das décadas. Os visitantes poderão ver a influência de designers e arquitetos no mundo da boneca mais famosa do mundo. A exposição também dedica uma sessão ao Ken, o eterno companheiro masculino da Barbie, e também à irmã mais nova dela, Skipper. Olha, depois dessa semana pra lá de agitada, o JP Internacional vai ficando por aqui. Mas a gente segue de olho bem aberto em tudo que acontece de mais importante ao redor do mundo. Sempre com um olhar apurado, trazendo informação precisa para você. Nosso próximo encontro é no próximo sábado e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News nesta semana. Até a próxima! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.